Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável com o Dr. Giovanni Dantas. Esse programa que já caiu na boca do povo, né? Hoje nós estamos em 6 rádios, em 5 cidades. São 2 em Açu, em Alto do Rodrigues, outra em Angicos, outra em Campo Grande e outra em Itajá. E eu fico muito feliz em poder entrar nos seus lares agora, nesse momento, para falarmos sobre um assunto maravilhoso. Eu tenho a honra e a satisfação muito grande, diga-se de passagem, de receber aqui Pedro Dantas, nada mais, nada menos do que o meu sobrinho. É de família, viu pessoal? Vocês se lembram do Dr. José Dantas, que foi quem começou toda essa parte de saúde da família Dantas em Açu. O dentista Dr. José Dantas. Depois veio o meu irmão, Dr. Josivan Dantas, também bastante conhecido, hoje proprietário do Hospital de Olhos lá em Mossoró, mas atendeu durante muitos anos aqui em Açu. E aí eu apareci, né, na odontologia também, e vocês já me conhecem e me aturam há 33 anos, né, na odontologia. E aí surgiram os meus 2 sobrinhos, Pedro e Bruno Dantas. Os 2 são oftalmologistas, ou seja, temos 3 oftalmologistas na família. Sem esquecer, é claro, da doutora Andréa Dantas, a minha esposa, que faz parte dessa máfia de branco, né? Bom, pessoal, hoje eu quero receber aqui o Pedro Dantas e a lista do que o homem já fez é muito grande. Ele fez medicina, claro, depois ele fez residência em oftalmologia lá em Maceió. Ele fez uma especialização em catarata e cirurgia refrativa e hoje nós vamos falar especificamente de catarata. Ele fez mestrado em ceratocone, que a gente vai saber também o que é ceratocone. E ele fez um estágio lá nos Estados Unidos, na Mayo Clinic, que é uma das melhores do mundo hoje, lá em Minnesota. Também sobre catarata, também sobre cirurgia refrativa. Ou seja, o homem é conhecedor do assunto mais que tudo. Por favor, Pedro, fala para os nossos ouvintes. Olá a todos, essa audiência que muito nos engrandece aqui com a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o que a gente gosta. Então essa apresentação foi ótima e estou precedido de gigantes, é uma responsabilidade, eu tenho que estar à altura para seguir. Também quero incluir a minha esposa, que também é médica, claro. E é médica patologista, então é uma trupe de branco maravilhosa. É verdade. Então, gente, é um prazer aqui hoje estar aqui a presença do meu tio Giovanni com esse podcast maravilhoso, Papo Saudável, que tenta levar informação e saúde a todos que nos escutam e nos assistem. E hoje a gente vai falar um pouquinho de catarata, né? Vamos sim. E a gente já podia começar direto no ponto, Pedro, porque além de fazer consultas normalmente lá em Mossoró, no Hospital de Olhos de Mossoró, e eu fico tentando trazer Pedro para cá porque eu acho que seria fantástico termos esse nível de oftalmologia na nossa região. Mas aqui é tão pertinho de Mossoró que dá para as pessoas irem numa boa, né? E Pedro, além de fazer consultas já normalmente, ele também faz a parte cirúrgica. E o centro cirúrgico do Hospital de Olhos de Mossoró é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Inclusive com algumas lentes EYES no microscópio, ou seja, aquelas lentes que se usam no telescópio Hubble, de tanta qualidade. Então, pessoal, estamos falando aqui, se vocês gostam do padrão da odontologia da Dental Clínica, eu não preciso dizer que parece que é um mal de família, a turma gosta de manter um padrão bem elevado nas coisas, né? Então, Pedro, vamos começar falando de catarata. O que é catarata, pelo amor de Deus? Legal, muito bom. A catarata é algo que a gente escuta muito frequentemente no consultório, quando diz, minha mãe teve catarata, meu pai teve catarata. Ainda bem, é uma coisa que vem com a vida, todos teremos. Interessante. Nós temos, dentro do olho, nós temos 2 lentes. É curioso quando às vezes eu falo para o paciente, eu tenho lente no meu olho? Tem. 2. Uma chamada córnea, que fica na frente do olho, e outra chamada cristalino, que fica mais no seu interior. Então eu brinco com o paciente que se o olho fosse um carro, a córnea seria o para-brisa e o cristalino teria sentado no banco de trás. Então essas 2 lentes, elas são importantes para a nossa capacidade de visão. Como nessa imagem aí que vocês poderão estar vendo, essa estrutura do nosso olho, que tem a córnea mais à frente e o cristalino mais ao meio. Então essas lentes, especialmente o cristalino, ela tem uma característica muito interessante. Ela cresce, mas ela não se renova. Então o cristalino que nasceu com você, está com você até
hoje. Então a cristalina parece uma cebola, ela vai criando camadas. As camadas mais jovens são mais jovens, mas o miolinho, que é o núcleo, está com você desde que você nasceu. Então, da mesma forma que a lente dos óculos com o tempo sofre desgaste e a gente precisa trocá-la, o cristalino com o tempo sofre desgaste. Esse desgaste, ele começa na perda ou na diminuição da nossa capacidade de enxergar de perto. Então, todo mundo por em torno dos 40 anos desenvolve uma situação que a gente chama de presbiopia, que é quando a visão fica curta e a gente tem que baixar o braço. É a tal da vista cansada, A vista cansada. Então, ela já é dada como normal a partir dos 35 anos. Mas, de forma geral, a presbiopia já é uma manifestação do desgaste cristaliniano, que culmina na perda da sua transparência. O cristalino, haja vista o nome, é uma estrutura cristalina, parece um cristal, Sim. apesar de não ser duro, ser molinho. Então, com o tempo, ele vai endurecendo e vai perdendo a sua transparência, vai ficando opaco. Então, no livro, cristalino, definição. Catarata, definição. Perda da transparência do cristalino. Então, chega um nível do desgaste que o cristalino começa a perder a sua transparência. Então, é como se a gente estivesse olhando através de um vidro fosco. E a perda da transparência, que vem com o tempo, chama-se catarata. É muito comum o paciente que nunca operou nenhum dos dois olhos, nunca fez o tratamento, achar que enxerga bem. Porque essa perda de visão ela foi sendo construída ao longo de 50, 60, 70 anos. Mas quando ele opera o primeiro olho, que compara um olho com o outro, a diferença é absurda. Impressionante. Eu não sabia desse detalhe sobre que com o tempo a gente vai aumentando o volume. Vai. Isso não atrapalharia o grau, alguma coisa desse tipo, Pedro? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O aumento do diâmetro anteroposterior, ou seja, o cristalino vai engordando. Tá certo. À medida que ele vai criando camadas, ele vai ficando uma estrutura mais gordinha, torna ele uma lente mais potente, mais forte, o que gera miopia. Uhum. Então é esperado do desenvolvimento da catarata um aparecimento, uma miopização. É claro que não é uma diferença absurda. O cara que nunca teve miopia agora tem 3. Não é isso. Entendi. É um sujeito que tinha 2,5 de miopia, agora está com 2,75 ou 3. É um cara que tinha hipermetropia, essa hipermetropia diminui um pouco, uma vez que a miopia é o contrário dela. Então sua pergunta é excelente, sim, ela tem total relação com a alteração do grau. Perfeito. Tem uma idade aproximada em que a gente deve se preocupar em procurar um médico? Pessoa que está nos ouvindo agora, que por acaso nunca foi um oftalmologista, por exemplo, porque sempre achou que estava tudo indo muito bem. E ele tende a se acostumar um pouco mais, se ele vai perdendo devagarzinho, lentamente, a possibilidade de ver com mais detalhes. Eu já vi situações em que uma senhora diz assim: eu nunca fui ao médico, minha vista é muito boa, mas agora eu estou com dificuldade de colocar a linha na agulha. Né? Então, assim, isso já seria que a coisa já tá desandando um pouco mais, já precisa de cirurgia provavelmente. Mas existe uma idade que a gente precocemente procure o oftalmologista para prevenir problemas, se bem que, como você falou, todo mundo vai ter um dia catarata. Perfeito. Sua pergunta é excelente no sentido do exemplo da agulha. Uhum. Então, para aquela senhora, a necessidade dela é aquela. Então, quando é que a catarata vai ser um problema para você? Quando ela estiver atrapalhando as suas necessidades. Uhum. Então, lá atrás, na década de 80, no começo da década de 90, onde as técnicas cirúrgicas ainda estavam melhorando, a facoemulsificação, que é o nome chique, o nome técnico da técnica que a gente usa hoje, estava começando, então ela não era tão segura quanto ela é hoje. A indicação cirúrgica ela era muito tardia, era quando realmente a catarata já estava tirando muito a visão da pessoa. Hoje a gente preza pela qualidade de visão. Você até está vendo ainda, mas as suas necessidades, a sua qualidade de visão está intacta ou você já está perdendo um pouco disso? Então, quando todo mundo aqui já fez, ou quase todo mundo já fez algum exame oftalmológico, tem aquelas letrinhas que todo mundo acha aquilo um pouquinho chato e de fato é. Mas a gente não está só preocupado se você está vendo aquelas letrinhas. No consultório eu faço um teste de contraste. Você está vendo a letra, não está? Agora vamos diminuir o contraste dela. Até quando você consegue ver essa letra? Interessante. Não importa só se você está vendo. Às vezes você está vendo, mas está vendo mal. Entendi. Então, é claro que a consulta ao oftalmologista deve ser feita a cada ano e meio, e a gente vai medir essa visão. Mas em torno dos 60 anos, todos nós já teremos algum comprometimento. Pouco, muito, mas algum sim. Algumas coisas, além da idade, podem fazer a catarata ter um processo mais rápido.
Eu diria mais comumente no nosso meio, o diabetes. Então, o diabetes é uma doença que faz uma degeneração mais acelerada. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de 68 anos que tinha uma catarata de uma pessoa que eu diria de uns 73 ou talvez mais um pouco. Porque ela tinha um diabetes que acelerava aquele processo. Então, exposição solar, diabetes, a corticoide, o paciente, mas não é para não gerar aqui uma ansiedade e um receio a todos que nos escutam, não é um uso pontual de corticoide, é um cara que tem um uso crônico, um cara que tem uma doença reumatológica, enfim, que ele faz uso de uma dose considerável de corticoide a longo prazo, esse cara pode ter catarata mais jovem, entre outras causas mais pontuais. Interessante. Pedro, eu acho que você não sabe disso, mas quando Josivan, meu irmão, seu pai, começou a fazer cirurgias aqui em Açu, né? E ele precisava de um auxiliar e eu auxiliei. Não, isso aí eu não sabia. Falar não. Isso aqui baixinho para ninguém ouvir, né? Eu não sabia, não. E eu ficava lá, de alguma forma, secando e tal. E as cirurgias eram... A gente está falando de décadas atrás. Isso é década de 80, com certeza. Então, na verdade, foi em 90, 91, por aí. E assim, se abria muito o olho, era muito desagradável, pois o pós-operatório era muito chato. Sim. Para o paciente, e se colocava um cristalino artificial, de cristalino artificial, bastante endurecido, era sempre bem complicado. Excelente. Então, como é que funciona hoje? A pessoa precisa fazer uma catarata, porque a gente está falando de mexer no olho, que é uma coisa que as pessoas têm um certo receio. Com certeza. Como é a cirurgia hoje? Ela é muito complicada. Se uma pessoa é diabética, ela pode fazer a cirurgia. Muito bom. Se uma pessoa tem problemas cardíacos, ela pode fazer cirurgia. Muito bom. Uma grávida pode fazer cirurgia. Como é que funciona? Excelente. Então, excelente pergunta. O público gestante normalmente não é o público da catarata, haja vista normalmente ser com uma idade um pouco maior, mas a gestação por si só, em uma paciente adquirindo uma catarata precoce, por exemplo, uma gestante que tem uma catarata traumática aos 32 anos, ela pode fazer, não tem problema. Pensando sob o ponto de vista cirúrgico, o porte da cirurgia, que eu gostaria de falar da anestesia primeiro, segundo a literatura da Academia Americana de Cirurgiões, o porte da cirurgia de catarata você nem precisaria de exame preparatório. Porque não há uma sedação, não há um rebaixamento do nível de consciência. Perfeito. Hoje, a cirurgia de catarata é feita com anestesia que é um colírio. É claro que há cirurgiões que ainda usam técnicas um pouco mais, vamos dizer, antigas, mas não que sejam ruins para o paciente, mas algumas são mais, faz uma injeçãozinha lá atrás do globo e faz uma injeção de anestésico lá atrás do globo do nervo e tal. Essa técnica ela não está errada, mas hoje nós conseguimos fazer com apenas um colírio. Então, para o cirurgião é mais confortável bloquear lá atrás no olho, porque o olho fica meio congeladinho. Certo. Mas para o paciente é mais cômodo aquele paciente que é como a gente faz hoje, só a gotinha. Então, você tem razão, antes nós fazíamos, existia a fasectomia, é o nome técnico da retirada do cristalino. Então a fasectomia intracapsular, que a gente simplesmente ia lá e arrancava tudo. O cristalino estava opaco, chegava lá, puxava tudo, se vier outras coisas, paciência. Então era uma técnica muito grosseira. Depois veio a fasectomia extracapsular, que em resumo, o cristalino, essa nossa lente, fica dentro de um saquinho dentro do olho. Então a gente abria esse saquinho, tirava o cristalino inteiro dentro do olho, e para isso havia necessidade de fazer um corte muito grande no olho. Hoje, com a tal facoemulsificação, que foi a técnica que eu falei agora há um pouco, nós fragmentamos o cristalino. Então, nessa imagem, a gente vê o cristalino transparente e a gente vê também uma catarata. Na próxima imagem, o cristalino totalmente opaco. Então, na próxima, a gente vê um esquema tridimensional, onde o cristalino fica atrás da íris. A íris é o colorido do olho. Meu olho é azul, meu olho é verde, isso é a coloração da íris, o cristalino fica logo atrás. E nessa imagem seguinte a gente consegue ver o aparelho que a gente faz a cirurgia. Então a gente faz hoje 2 incisões no olho. Uma de 2,2 milímetro e uma de 1,5 milímetro. Por meio dessas incisões a gente retira o cristalino. Claro que a gente não consegue retirar ele inteiro, a gente fragmenta ele. Então eu costumo... E aspira. A gente fragmenta e aspira. Perfeito. Então a gente vai tirando os pedacinhos... Uma espécie de videolaparoscopia ocular. Perfeito. Então aqui está a imagem de uma lente intraocular.
Essa lente, como vocês podem ver, ela é grandinha, ela ocupa quase o mesmo tamanho que o cristalino ocupava antes. E como é que ela vai entrar por um buraquinho tão pequeno? Ela entra dobrada. Perfeito. Então tem vários modelos de lente e ela entra dobrada. Pelo mesmo incisão que a gente fez, ela entra dobradinha, ela se desdobra dentro do olho. É maravilhoso. Como quem faz a língua em U, né? Você coloca a língua em U, quando chega lá, ela se abre. Pessoal, para vocês que não estão vendo, quem estiver ouvindo o rádio agora e não estiver com imagem, visita nosso podcast Papo Saudável, que vocês vão ter acesso a todas essas imagens. Já vou adiantando que as pessoas que têm catarata, normalmente o cristalino é aquela parte que você vê preta no olho, é a parte do centro do olho. E você vê preto por uma questão de transparência da parte da de dentro que está no escuro. Isso. Se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, Tá, Pedro. de forma alguma. E aí, então, esse preto, ele deixa de ficar preto e passa a ficar Que é o esbranquiçado. que o pessoal chama de menina do olho, né? Menino do A olho. menina do olho. É isso aí. E aí, então, essa parte preta começa a ficar esbranquiçada. E nessas imagens que Pedro gentilmente nos cedeu, vocês vão poder ver isso de uma forma fantástica. Mas, Pedro, vamos voltar lá para a questão da cirurgia, né? Então, a gente já viu que praticamente eu não preciso me preocupar com exames, eu não preciso me preocupar com nada disso. Quanto tempo dura uma cirurgia de catarata? Na verdade, a gente não precisa, teoricamente, de exames, mas a gente rotineiramente faz alguns. Sempre pede. Basicamente, a gente quer saber como é que está a glicemia do paciente, Certo. uma vez que a glicemia, para quem nos escuta, é a concentração de glicose no sangue. Ou seja, um paciente que está com o açúcar do sangue descontrolado, 180, 190, 200, para aqueles que nos escutam, qualquer alta na glicemia dessa forma atrapalha a cicatrização. Certo. Então vocês sabem que o paciente diabético às vezes se corta e demora muito para cicatrizar. Assim é com a cirurgia. Então a gente precisa que essa glicemia esteja mais sob controle para que a gente não corra o risco de infecções. Certo. Além disso, a gente também faz uma avaliação de risco cardiológico, risco cirúrgico, uma vez que, via de regra, nós não sedamos ninguém. Mas há pacientes que ficam nervosos, que às vezes ficam desconfortáveis com aquela situação e a gente acha por bem fazer uma leve sedação, nada de entubar, nada de baixar nível de consciência, mas a gente gosta muito de fazer isso, quando necessário, claro. Quero deixar claro para vocês que no Hospital de Olhos de Mossoró, aquele hospital bonito, branco, com os vidros azuis, ele tem o próprio anestesista lá, Sim, né? sim. É Então, importante. isso é na equipe, né? No centro cirúrgico. Quantas salas tem lá no centro cirúrgico? Acho que são 2 ou 3? 3. 3 salas. 3. E pelo menos 2 microscópios, é isso? 2. Então eu Nós ainda temos- me lembro do... Nós temos 2 microscópios e 2 aparelhos de catarata. Então, assim, nós temos 2 microscópios cirúrgicos de mais alta tecnologia. Nós temos 2 aparelhos de catarata, faca e emulsificação, que é o nome da cirurgia, de forma completa. 2 no-breaks de potência imensa, para não ter perigo de qualquer coisa. A energia da cidade pode acabar, que a gente vai terminar a cirurgia do paciente. Muito bom. O tempo de uma cirurgia como essas? Interessante. Um tempo de uma cirurgia padrão é em torno de 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Recuperação. A recuperação visual, ela é tão mais longa quanto mais avançada é a catarata. Então, quando a gente tem uma catarata bastante avançada, a gente já orienta ao paciente que ele não se angustie, ele não vai sair da cirurgia vendo claramente. Ele vai ver melhor no primeiro dia, ver melhor ainda no segundo, melhor ainda no terceiro, de forma que a visão vai se recuperando gradualmente. A gente espera uma recuperação muito boa, normalmente dentro da primeira semana de visão. Mas se a gente opera uma catarata mais precoce, a recuperação visual ela é mais curta. Agora, quando é que eu posso voltar às minhas atividades habituais? Depende de quais sejam elas. Lembrando que a gente faz 2 incisões no olho. Então, ambientes potencialmente contaminados. Eu trabalho num hospital de doenças infecciosas. Eu trabalho em um lixão. Então, eu preciso ter uma retirada das atividades por um tempo mais longo. Até 2 semanas no máximo, que é um tempo que está tudo cicatrizado. Piscina não pode entrar. Piscina também, por um prazo de 15 a 20 dias, 15 a que é 20 onde a dias córnea já funciona está bem. toda cicatrizada. Ou seja, algo simples, prático, mas você sai dali andando, não precisa ficar não internado. não sai tem nem nada com disso. curativo no olho. Não mais, Não. antigamente tinha um Antigamente, mas hoje a gente consegue melhorar isso pela questão da anestesia, pela questão da incisão menor. Então, se alguém for operado e descer o hospital de olhos e encontrar com um conhecido na calçada e não falar nada, não vai saber nem que foi operado. fez a cirurgia. Então é maravilhoso. Muito legal. Temos algum tempo, então vamos falar sobre aquela questão da cirurgia para quem não tem A cirurgia para quem não tem a catarata. A cirurgia refrativa, que é um tema que a gente também vai ter a oportunidade de falar isso em outro aqui, programa. em outro programa. No final, aqui, né? A cirurgia refrativa, ela
trata-se, refração é o nome chique de grau, cirurgia refrativa é a cirurgia que trata o grau. Ela também pode acontecer no cristalino. Então, um paciente que tenha um grau alto e já tenha uma idade perto da idade de ter catarata, e já pormenoriza, a gente já pode fazer a cirurgia. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, nós já estamos liberados para fazer a cirurgia de catarata no que a gente chama de cristalino transparente, sem justificativa nenhuma, a partir dos 55 anos. Interessante. A partir dos 50, a literatura já mostra que o risco cirúrgico é o mesmo. Então, se eu opero um sujeito aos 62, aos 60, aos 55 ou aos 50, o risco cirúrgico é o mesmo. Então, as literaturas externas, fora do Brasil, já liberam isso. E aqui no Brasil, a gente consegue operar abaixo de 55, entre 55 e 50, se tiver uma justificativa de grau. Então, por exemplo, um cara que tem 6 graus de miopia, 5 graus de hipermetropia, sei lá que seja um grau forte, eu posso oferecer a cirurgia. Vamos fazer a cirurgia de catarata hoje. E o que é que você ganha com isso? Trata o seu grau, uma vez que na cirurgia de catarata a gente põe uma lente dentro do olho. Dessa lente eu posso tratar o grau do paciente e ele não vai ter catarata nunca, porque a estrutura que viraria eu já tirei. Então é importante, nessa imagem aqui, você está vendo uma lente dentro do olho com um zoom alto que tem vários círculos, vários anéis. Essa lente, para quem não está nos assistindo, a gente chama de lente multifocal. Da mesma forma que os óculos têm os óculos multifocais que a gente vê de perto e de longe, é possível colocar uma lente multifocal no paciente. Então o cara chega para mim com 53, 54, 55 anos, faz essa cirurgia a fim de retirar o cristalino transparente, a gente bota uma lente multifocal nele, com a possibilidade, claro que a gente nunca, na medicina, nem em nenhuma área da saúde, a gente pode prometer um resultado absoluto, mas a intenção, a tentativa e tudo o que a gente consegue com muita frequência, esse êxito, é de o paciente ficar livre dos óculos. Perfeito. Então, livre, seja no dia a dia ou na maior, na menor idade, mas pelo menos a dependência, aquele óculos no rosto que não podia tirar, diminui bastante. Então, a cirurgia de catarata também é, além de um tratamento para a catarata, que, uma coisa que não foi dita ainda, é importante dizer para a nossa audiência. Hoje, 2023, a catarata ainda é a principal causa de cegueira no mundo. É claro que é uma cegueira reversível. Você faz a cirurgia, a cegueira vai embora, mas a gente está falando do mundo. No Brasil é menos frequente porque aqui a gente tem uma riqueza muito grande chamada SUS. Então mesmo a pessoa que não pode pagar uma cirurgia particular com uma lente melhor, com uma lente multifocal, ela não vai perder a visão, porque ela vai ser operada no SUS. Então é importante entender que a cirurgia que a catarata, ela é uma causa de perda de visão gigante, que precisa ser diagnosticada em consulta oftalmológica, que vai vir para todo mundo com a idade, podendo vir antes, mediante a exposição a algumas coisas, alguns remédios, algumas doenças, e que o tratamento é a cirurgia. E essa cirurgia é capaz de devolver muito a qualidade de visão, além de dar uma liberdade imensa do uso de óculos. Muda a qualidade de vida da pessoa. Pedrão, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Você está convidado já para participar de um outro, porque a gente só conseguiu falar de um assunto, né? Com certeza vai ser um prazer. E eu queria que você deixasse para nós as considerações finais suas. Nós temos 1 minuto aproximadamente, menos um pouco. E falasse também do telefone lá do hospital para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo. Legal, então foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Me ponho à disposição. A forma mais fácil de falar diretamente comigo para aqueles que tenham interesse é no meu Instagram, @oftalmopedro, oftalmo de oftalmologista, oftalmopedro, tudo junto. Vocês falam direto comigo lá e sempre tem muitas publicações, muitas postagens. O telefone lá do Hospital de Olhos é 3316-2566 ou 3316-1969 e a gente está lá todos os dias. Vai ser um prazer recebê-los em consulta para tirar todas as dúvidas e esclarecer quaisquer outras necessidades. Pedrão, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu quero dizer a todos vocês que o telefone da Dental Clinic é o 999816640 e vocês também podem ter informações a partir do Hospital de Olhos, do Pedro, na nossa clínica, né? Isso acontece muito frequentemente, diga-se de passagem. Um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.